Vídeos como esse que você está vendo têm um aspecto temporal que muitas vezes podem passar despercebidos por quem assiste. Quando a gente se envolve com uma história, ela parece estar acontecendo ali, bem diante dos nossos olhos. Mas histórias são representações da realidade. No dia que eu vim me embora. Oi, meu nome é Will e esse é o Gato. Eu tô me desfazendo de quase tudo que eu tenho. Da minha casa, do meu trabalho em São Paulo e indo pra longe dos seres que eu mais amo. Eu tenho 365 dias pra conseguir um barco pra chamar de casa, buscar esse carinha aqui pra morar comigo e conhecermos o mundo juntos, movidos pelo vento. Como que eu vou fazer isso sendo um trabalhador pobre, fudido e sem um barco? Eu também não sei. Acompanhe essa aventura e vamos descobrir juntos se vai dar certo ou não. Bom, eu poderia contar esse evento de chegar em Vitória de várias maneiras. Eu poderia dar os dados, dizer o horário que a gente chegou, mostrar o lugar que a gente ancorou, mas a verdade é que eu não estava ligando para isso, não nesse dia. Eu não filmei, nem anotei, e o local para mim era pouco relevante. Tudo que eu desejava naquele momento era ir para uma hospedagem que eu tinha reservado ali no caminho, ainda no mar. Muito tempo no mar, apertado num barco com mais 2 companheiros de viagem, depois de uma perna de navegação bem longa de Abrolhos para cá, tudo que eu desejava era um lugar limpo, confortável, com um chuveiro quentinho e um pouco de privacidade. O calor e a dificuldade de ter energia elétrica suficiente durante a noite foram barreiras intransponíveis para que eu começasse a editar esses vídeos e contar essa história. Um lugar confortável com uma mesa e cadeira fizeram toda a diferença para eu trabalhar. E foi aí que eu finalmente me sentei para fazer o primeiro vídeo. Eu tinha agora que transformar as imagens que eu captei por todos esses meses no primeiro vídeo do canal. O tema do vídeo, porém, é muito denso, falando de emoções muito intensas para mim ainda. Da minha relação com o trabalho e a indissolúvel perspectiva de escravidão por salário, do significado da morte do meu pai, do desprendimento de uma vida já estabelecida pela busca de algo melhor. Provavelmente as dificuldades em realizar essas tarefas iam um tanto além dos desconfortos físicos. A real é que eu mudei o funcionamento da minha vida de uma forma radical, de um dia para o outro. Então esses meses que se passaram de lá para cá têm sido de muitas adaptações. Às vezes não tão fáceis. Eu tenho sentido muita saudade dos gatos e ver a imagem deles enquanto eu editava me fazia questionar sobre as minhas decisões. Se eu estava fazendo a coisa certa mesmo, ou se eu era um tolo por ter me desfeito dos objetos da minha casa. Tava me preocupando ali com aquele primeiro gasto em hospedagem, com medo de gastar toda a minha reserva se eu me hospedasse em lugares assim, enquanto eu não tinha muitos trabalhos ainda. Enfim, todos os pensamentos neuróticos que uma pessoa ansiosa pode ter. A cidade de Vitória não foi uma descoberta de paisagens com explorações ou aventuras. Na real, eu passei uma semana enfurnado no quarto, como se eu quisesse aproveitar cada minuto daquele conforto ali. E no final dessa semana em Vitória, a gente seguiu para Guarapari. O lugar que eu conhecia só pela fama de ser a praia dos mineiros e a terra do Felipe Smith. Guarapari Búzios é minha arte! O capitão Diogo aproveitou para dar uma limpada no casco. Embora o Locão discordasse veementemente dessa tarefa, limpar o casco é necessário para não acumular cracas. Muito bem. Esses crustáceos aí, que afetam o desempenho do veleiro. Vem cá, vem, Locão. Soltou da âncora, hein?
Aliás, você trouxe a âncora? Esqueceu. Caralho. Vou botar na areia. 2 é de boa. Tá esvaziando. Não precisa. Um, dois, três e... Ficamos menos de um dia por lá e logo a gente seguiu para outra praia do Felipe Smith. Búzios é minha arte. Preparar um patê para próxima viagem, agora de Guarapari para... Búzios é minha arte. Tem nada de Will, não. No caminho para lá a gente pegou ventos bem fortes e uma tempestade que parecia cercar a gente. Nessa tempestade foi a primeira vez que uma noite de navegação foi realmente escura para mim. Sem a lua, sem estrelas, sem luz de barcos à vista.
Essas tentativas aí de gravar alguma coisa, elas só aconteceram depois que tudo se acalmou. Antes disso a gente tinha chuva, vento bem forte a nosso favor e o barco indo tão rápido que dentro da cabine se ouvia bem alto o som do mar passando pelo casco. Até esse telefone que eu estava usando para gravar essas imagens, antes ele estava guardado dentro do forno, na esperança de que se a gente fosse atingido por um raio, uma gaiola de Faraday bloqueasse das cargas eletromagnéticas algum dispositivo, um mapa para salvar a gente. Mas com a minha capinha de chuva chinesa e a bunda molhada, até que eu consegui manter algum conforto para a tarefa enquanto o capitão estava mareado dentro da cabine. Me parece que depois da tempestade também vem a calmaria. Um dia ensolarado para nos secar da noite chuvosa. Com grande responsabilidade na minha proteção solar, é verdade, eu tenho cultivado um bronzeado que tem feito muito bem para acabar com as minhas dermatites, causada pela vida de sombras em São Paulo. E com isso tem sido bem perceptível para mim a relação do sol com as endorfinas e serotoninas que influenciam tanto no humor e na disposição do dia a dia. Depois da adrenalina na tempestade da noite anterior, esse dia de velejada rápida, mas com um clima agradável durante o dia, parecia um passeio no parque. Então, eu lembro de ter visto, isso daí tava bem avaliado aí. Tem lugar pra amarrar. Pneu. Búzios tem uma água muito transparente. Vai lá, Lucão. Calma, calma. Calma, cara. Aí, vai lá. Muito bem. Búzios tem também muitas lojas de grife pelas quais minha carteira nada se interessa. Eu nunca entendi direito por que as pessoas pagam para exibir logotipos de marcas nas suas roupas. É como um macacão de piloto de Fórmula 1 do mundo invertido. Ok, talvez eu precisasse de shorts novos, é verdade. Mas eu vou continuar costurando os buracos dos shorts que eu tenho enquanto ele não se desfaz. Em Búzios eu fiquei alguns dias hospedados em um hostel lotado de argentinos. Aliás, se eu disse que Guarapari era a praia dos mineiros, Búzios então é o Caribe dos argentinos. A cidade é cheia de hermanos vivendo por lá. Só que a mulher que for ficar com ele vai ter que começar a morar junto, viu? Não tem muito. Depois de conhecer algumas praias de Búzios, a gente continuou seguindo para o sul, para Arraial do Cabo.
Chegamos em Arraial com o mar bastante agitado e só conseguimos ancorar um tantinho longe da terra. Ainda sem motor de popa no bote, a tarefa de remar até a praia exigia certa persistência para vencer a corrente. Mas a necessidade de comida e combustível era incentivo mais do que suficiente para aquela remada pesada. Ó, perdendo aí. Vontade, hein? Como as carrancas que adornavam os barcos de outros tempos, com a cabeça na ponta da proa, o nosso botinho capenga também projetava sua figura marinha à frente. Vamos! Vamos, Will! Vamos lá, Lucão. Você foi porque quis. Eu podia ter ido de Arraial parece atrair muitos turistas. Durante os dias de sol, a quantidade de barcos lotados saindo e entrando da Praia dos Anjos é enorme. Alguns barcos tinham até um tobogã. A maioria dos barcos se concentrava na praia do Pontal do Atalaia, que fica apinhada de barcos e pessoas. É estranho ficar por lugares tão cheios de turistas, todos correndo para curtir os 2 ou 3 dias livres de folga naquelas praias. Eu acho que eu acabo percebendo nessas pessoas a pressa da qual eu tento me distanciar. E ficamos um pouco longe delas, do outro lado da baía. Ó, fala pra ele, eu tô triste, pessoal, eu tô triste. Tô triste porque ele vai mergulhar. Então vamos mergulhar. Tchau, Lucão. Bem aqui na nossa frente, praticamente embaixo da gente, aqui assim, tem uma pedra de poita. Só a pedra lá. E tem uns cabos pra frente abandonados, assim, solto dele. E mergulhando por lá, eu achei esse óculos escuro perdido pelo mar, assim como eu. Acordamos em outra praia, Praia do Forno. Que de longe parecia ser só uma pessoa curtindo a praia de stand-up paddle, era na verdade uma miragem. Assim vem o vendedor de picolés de Arraial, com seu isopor na prancha. Tá aí um negócio que a gente não vê todo dia. O próximo destino depois de Arraial já é o Rio de Janeiro. E apesar de ter vivido a minha vida inteira às 6 horas de lá só, vai ser a minha primeira vez no Rio. Eu só não sei se eu imaginava o quão impressionante seria chegar no Rio de Janeiro pelo mar.
Cansei da vida do mar. Briguei com o capitão, acabei esquartejando ele, tive que limpar as evidências. Abandonei o barco e agora moro no morro da Babilônia. Fui atacado por leões famintos. No próximo episódio você vai saber a verdade. Ué, não vai embora não. Essa série é feita com dias de trabalho e dedicação para roteirizar, pesquisar, gravar e editar. Então se você gosta muito dos vídeos, quer e tem condição de ajudar, você pode colaborar com um apoio mensal no Apoia-se ou com um Pix. Os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio.